Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma aula sobre um recurso novo que foi adicionado aí, um novo para os Slicer. Vocês devem ter visto que eu coloquei bastante coisa aí, sempre mencionando a nova versão do Pros Slicer, porque ele está trazendo novidades que vão ajudar a gente a fatiar as peças e preparar as peças. E a melhor novidade para mim, por enquanto, está sendo a ferramenta de corte, que é o que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, tá? Então, para quem ainda não está usando, eu vou mostrar aqui a versão do Prusa 2.6.0, a versão final que saiu. Então, assim, eu vou incluir na mesa um action figure, que é um modelo que não precisa ser fatiado, não precisa de suporte, mas eu vou fatiar ele para mostrar as alterações que a gente tem aqui na ferramenta de corte. Tá? Então, eu vou incluir essa peça. Muitas pessoas já podem ter visto. É um Iron Man, né? Numa pose de super-herói, aquelas pausas de super-herói, né? Então, a estacionada de super-herói. E é uma peça que você pode imprimir exatamente como ela está aqui na mesa, sem suporte nenhum. Ela é uma peça feita para ser impressa nessa posição. Mas o que acontece? Imagina que a gente está com uma outra peça onde eu gostaria de fracionar ela para poder imprimir colorido ou até mesmo para facilitar a colocação dos suportes, para não ficar perdendo tempo incluindo suportes em excesso, né? Porque de repente marca aqui o torso do boneco, ficariam suportes aqui na parte de baixo da perna. Então a gente poderia fazer alguns tratamentos de corte em outras ferramentas que a gente não tinha como usar direto no fatiador, e aí ia dar muito trabalho. E aí o Prusa, né, a galera modificou essa ferramenta de corte, e aí tem algumas coisas que já são assim muito simples e legais de ver que não acontecia na versão 2.5, por exemplo. Então, na versão 2.5, a gente estava acostumado a ver o corte num plano único, né? Ele não tinha a opção da gente movimentar o plano de corte. Então era sempre esse plano horizontal. Se eu quisesse cortar uma peça na vertical, eu tinha que rotacionar a peça, fazer o corte, depois rotacionar novamente. Então isso já foi o primeiro ganho aí que eles colocaram nessa ferramenta, que agora eu posso fazer o quê? Eu posso continuar fazendo meu corte tradicional, que a gente já tinha, então eu posso movimentar a ferramenta para cima e para baixo, mas o grande lance agora é que eu posso vir aqui e rotacionar meu plano de corte. Então eu tenho aqui a liberdade de fazer isso tanto em X como em Y. Né? Então agora eu ganho uma facilidade na hora de cortar as minhas peças muito maior. Então eu posso vir aqui agora e cortar de qualquer ângulo que eu achar necessário. Aquele ângulo que fique legal para minha peça, né? Que eu acho que assim, para esse action que eu estou fazendo vai ficar legal. E aí eu posso manter, né, aquela história que a gente já tinha antes. Eu vou manter só a parte de cima e descartar a parte de baixo, vou manter as duas partes. O que eu vou fazer com essas partes, né? Então, ó, ele mantém aqui o corte. Então, se eu cortar, ele vai demorar um pouquinho, mas ele já cortou e fez as duas peças, né? Então ele já corta, ficou a parte A e a parte B. E diferente da versão anterior, né? Ele cortava e deixava tudo estranho. Vocês viram que aqui ele já colocou um plate, né? Então ficou já na mesa, ele já foi lá pro canto. E outra coisa legal também, ó, é que nessa versão, quando a gente habilita a ferramenta de corte, agora eu posso falar se eu quero transformar ele em objetos, então dois STLs diferentes, ou até mesmo se eu vou manter ele em partes e ele vai tratar como se fosse um único STL. Então, olha só, eu cortei, mas ele se manteve no mesmo lugar. E aí, se eu vier aqui no navegador de arquivos, ó, eu tenho os arquivos separados, né? Então, aí eu posso fazer a movimentação desses arquivos do jeito que eu achar necessário, tá? Então, isso também foi um ganho aí na ferramenta de corte que a gente tem no Prus Slicer 2.6. Mas isso para mim ainda não é o mais importante. O mais importante é a gente conseguir fazer a seguinte alteração no objeto. Então vamos supor, eu estou com esse objeto, eu quero cortar a cabeça do Homem de Ferro. Então eu vou vir aqui, eu vou posicionar a minha ferramenta de corte. E aí vamos supor que eu cheguei bem
próximo, né? E eu tô vendo que, beleza, ó. Esse daqui é o corte que eu precisaria. Mas, o que que tá acontecendo? Além de eu cortar a cabeça, ele tá falando que vai cortar um pedaço do ombro do Homem de Ferro. E eu não quero isso. Então, o que que eu posso fazer agora? Se você clicar com o direito do mouse em cima dessa parte, ele vai descartar dessa... Opa! Ele vai descartar esse pedaço do meu plano de corte. Ou seja, ele vai cortar só a cabeça. Então eu vou fazer o exemplo aqui para vocês verem. Eu vou dar um cut. E aí agora eu tenho somente aqui a cabeça. Olha só, que mágico essa versão nova aí da ferramenta de corte. Se eu quisesse continuar cortando, vamos imaginar que eu quero cortar agora o braço dele. Então eu vou subir a minha ferramenta de corte e vou posicionar ele aqui da melhor forma possível, que a gente consiga aí achar o braço do jeito que eu quero. Então, vamos imaginar que esse é o braço que eu tô querendo, mas eu ainda não quero que essas partes venham. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou falar, ó, não leva no meu corte, não leva no plano de corte. Aí ele vai cortar nessa posição, tá? É só um exemplo, não necessariamente está certo o corte, é só para mostrar para vocês. Então, ele vai cortar e aí eu tenho agora um braço, a cabeça e o corpo, então, do Homem de Ferro. Mas aí a ferramenta também não para só por aí, tá? Eu vou desfazer as alterações para voltar ao meu boneco como ele era antes. E vou mostrar um outro recurso que foi incluído na ferramenta de corte, que aí sim vai facilitar muito, principalmente para quem quer fazer action figures. É o seguinte, vamos supor que eu estou com ele aqui e eu vou cortar a cabeça. Então, tá aqui, até ficou já a última seleção. Ops. Aí, já ficou aqui minha última seleção, certo? E aí eu vou fazer o quê? Vou descartar aqui o ombrinho dele. E agora, além de fazer esse corte só na parte da cabeça do modelo, eu vou falar para ele que eu quero que o Prusa inclua conectores entre as partes. Ou seja, ele vai fazer aqueles plugs que a gente imprime e faz o encaixe das peças. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou escolher aqui o plug e ele deixa eu vir aqui no modelo e falar aonde eu quero que ele inclua esse plug. Ou seja, quando ele cortar a peça, ele vai fazer um pino no corpo e mais o furo na cabeça, que é onde a peça vai ser encaixada. E esse plug, eu posso mudar o tipo dele, né? Então o estilo dele, ó, ele tá um cilindro, poderia ser um quadrado, poderia ser um hexágono, e eu posso aumentar a profundidade dele, assim como eu posso aumentar o tamanho do pino. E eu posso vir depois aqui e modificar, tá? Uma vez que eu coloco confirme, quando eu der o cut, novamente, ó, observa que agora eu tenho aqui o conector na parte do corpo, e se a gente vai aqui na cabeça, eu já tenho o conector também incluído aqui na cabeça. Só que ele trabalha com esses conectores como modificadores. Então, na hora que eu fatiar a minha peça, ele vai preparar o orifício na cabeça do super-herói e o pino lá no corpo do super-herói. Então, vamos esperar ele fatiar para a gente ver o resultado. Então, aqui, a gente vai descartar os erros, tá? Porque o objeto é muito maior do que a minha impressora. Só estava dando um exemplo. Então, se a gente observar, ó, a cabeça do Homem de Ferro já tem o furo. E lá na parte superior do tronco, a gente tem aqui um conector para a gente fazer esse encaixe da cabeça no corpo. Outra coisa que eles incluíram na ferramenta de corte, eu acho que esse aqui é o mais útil de todos, é a gente poder fazer o corte descartando os planos, né? A gente não precisa mais se basear só nos planos, ficar movimentando o plano para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e às vezes a gente nunca sabe quando que esse plano está no lugar certo. Agora você pode posicionar próximo à peça, você pode segurar o Shift do seu teclado e você clica e arrasta. Ele vai criar aqui uma linha, que é onde ele vai posicionar o plano de corte. Então ele vem e posiciona o plano de acordo com a linha que você desenhou. Então, ó, se você segurar o Shift e desenhar, ele traça o plano
naquela linha. E aí, se faltou um pedaço, você pode clicar com o botão direito para descartar aquele pedaço. E aí, se tem um pedaço a mais nesse plano que ele criou e você não quer, você faz aquela técnica de clicar com o botão direito e aí ele acaba removendo aquele pedaço. Então, vamos supor, eu coloquei o plano aqui e ele tá levando, não tá pegando a mão, né? Ou tá pegando a mão. Ele serve tanto para incluir quanto para remover itens. Você clica com o direito e ele inclui aqui a mão. Ah, acabei colocando errado. Eu quero vir mais plano para cá e eu não quero levar aqui o pedacinho da peça. Então eu vou lá e vou marcando e vou tirando aí com o meu plano de corte. Beleza? Então é um vídeo curtinho para mostrar para vocês esse recurso da ferramenta de corte. A ferramenta que precisava ganhar esses upgrades para você não precisar usar ferramentas complementares para corte, como o Mesh Mixer. Então o Prusa está evoluindo bastante. Tem muita coisa nova nessa versão que saiu, que faz pouco tempo. Então, bora estudar. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão de conteúdo que vocês querem ver sobre esse fatiador, deixa aí na postagem que eu vou tentando criar pequenos vídeos para a gente incluir aqui no nosso Patreon, beleza?